Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor Sindic. Vamos trabalhar, como tenho sempre dito, vamos trabalhar e vamos trabalhar. Olha, antes de nós entrarmos nisto, eu tenho sempre um pedido para fazer para vocês. Não se esqueçam de subscrever-se ao canal, partilhem as nossas aulas, mostrem que estão a gostar das nossas aulas. Estamos também à espera dos vossos comentários, tragam também as vossas sugestões, mandam exercícios para nós podermos ajudar, ok? Estamos a trabalhar isto para vocês, então nós queremos também a vossa contribuição, ok? Quanto mais partilharem as aulas, muito melhor para nós podermos crescer com isto. Queremos melhorar o cenário, queremos melhorar a câmera, estamos a trabalhar muito mais para poder melhorar, ok? Então, não se esqueçam disso, partilhem as aulas. Ok, nós vamos introduzir o magnetismo. Olha, não há novidade nenhuma, nós já introduzimos a eletricidade, ok? Aquele vasto capítulo que se dedica ao estudo de fenómenos elétricos. E dentro da eletricidade nós já diferenciamos, ok? Nós dissemos que aqui tínhamos a eletrostática, onde estudávamos as cargas elétricas a repouso. Depois tínhamos a eletrodinâmica, onde estudávamos as cargas elétricas em movimento. E depois tínhamos o eletromagnetismo, onde estudávamos fenômenos magnéticos. E nós dissemos que esses fenômenos magnéticos são criados por cargas elétricas em movimento e também por ímãs. Então essa foi a distinção que nós levamos até vocês quando introduzimos a eletricidade. Agora, o magnetismo, este pequeno capítulo que está dentro do eletromagnetismo. O que falar acerca disto? Antes de nós entrarmos nas coisas mais técnicas, é preciso conhecer a história do magnetismo, ok? A história do magnetismo ela já reza em si que isto foi a partir do século VI, numa região da Ásia Menor que se chamava Magnésia, onde foi descoberto o magnetismo. Então, nessa região especial da Ásia Menor, que era chamado de Magnésia, existiam lá pequenas pedras que se comportavam de forma diferente em relação às outras pedras. Essas pequenas pedrinhas, quando elas eram colocadas nas proximidades de metais, elas tinham um poder atrativo e repulsivo em relação a esses metais. Então, este fenômeno de atrair e repelir objetos de metais já inquietava as pessoas e já suscitava curiosidade nas pessoas. Então, era referente estudar isso, era obrigatório estudar isso. Então, já naquela altura, estamos a falar século VI a.C., uma das grandes histórias também que nós já conhecemos é que um velhote que andava a passear por ali, ele chamava-se Magno, ele tinha uma parte dos seus sapatos que era metálico. Então, sempre que ele andasse, sempre que se encontrasse numa zona, encontrasse essas pedras, o que acontecia? Essas pedras eram atraídas com o seu sapato e ele tinha dificuldade de mover o seu próprio sapato. Então ele sentia essa força atrativa. E daí o que é que se fez? Algumas pessoas procuraram estudar isto, ok? Por que este comportamento? Chegou-se à conclusão de que, afinal de contas, essas pequenas pedras que foram chamadas de magnetite, onde deriva o nome ímã, ok? Onde deriva o nome magnetismo. Aliás, hoje, nosso tempo, já se sabe que, afinal de contas, essas pedras tinham uma constituição química que era de óxido de ferro. Eram constituídos de óxido de ferro. Então, esta constituição química já tem propriedade magnética permanente, ok? Os franceses, eles vieram aumentar ainda mais, eles chamavam essas pedras, uma vez que elas gostavam de estarem grudados aos metais, os franceses chamavam isto de imante, ok? Onde se deriva o nome ímã, ok? Então, o ímã, o que é um ímã? Toda a gente conhece o ímã. Não se pode falar do magnetismo sem se falar do ímã, porque este é o elemento preponderante dentro do magnetismo. O que vai ser um ímã? Eu já coloquei aqui a definição. Está aqui a definição, ok? Os ímãs são objetos que já têm propriedade magnética permanente. E deixa-me dizer, pessoal, para ti, do ponto de vista histórico, estes ímãs, volta do século VI, século VII a.C., os chineses, na constituição das bússolas, eles já usavam esses pequenos ímãs. Hoje os ímãs têm grande utilidade, ok? Eles são usados nos antifalantes, são usados nos telefones, são usados nos televisores, são usados nas rádios. Há várias coisas que se podem fazer a partir dos ímãs. Ok, vamos para aqui, meus amigos. Ok, já definimos o que é isso de ímã. São objetos que já têm propriedade magnética. Eu preciso mostrar. Ok, está aqui o exemplo concreto de um ímã. Este é um ímã. Se nós colocarmos um nas proximidades do outro, veja só esse poder atrativo que ele tem. Ok?
São exemplos concretos de ímã. Existem vários tipos de ímã. Existem ímãs na forma de barra, que é este. Este é um ímã na forma de barra. Existem ímãs na forma de ferradura, que é este. Este é um ímã na forma de ferradura. Okay? Então, esta é a constituição básica dos ímãs. Classificação dos ímãs. Quais são os diferentes tipos de ímãs que nós podemos encontrar? Existem ímãs que são naturais. O que é um ímã natural? Nós, quando vamos ao minério de magnetite, vamos extrair o magnetite, aquele ímã que está ali no minério, que é extraído a partir do minério, ele já tem propriedade magnética permanente. Okay? Ele não precisa de sofrer nenhuma transformação química, física, para que ele tenha propriedade magnética. Por natureza, ele já tem propriedade magnética. Esses elementos todos, esses objetos todos que já têm propriedade magnética permanente, são chamados de ímãs naturais. Okay? Eu coloquei aqui a definição, ok? Eu coloquei aqui a definição para ti. O ímã natural é um objeto que manifesta a propriedade magnética natural. Por natureza, ele já tem esta propriedade magnética, ele já pode atrair metais e também pode repelir em relação aos outros ímãs. Ok? E depois temos os ímãs artificiais. O que é um ímã artificial? O ímã artificial é aquele que sofreu o processo de imantação ou sofreu o processo de magnetização. O que é isso de processo de imantação ou processo de magnetização? Tu pegas num ferro, através de processos técnicos, transformas este ferro num ímã. Por exemplo, uma transformação simples. Olha, nós temos este ímã e tenho esses dois pregos. É só observar, tenho esses dois pregos. Ok? O que é que vai acontecer? Eu aproximo este ímã a este primeiro prego. Está aqui. Ele atraiu. Ok? Se eu aproximar a parte da ponta deste prego a outro prego, o que vai acontecer? Ela atrai. Ok? Significa que este prego, estando nas proximidades deste ímã, ele transformou-se num ímã. Ok? E automaticamente ele foi capaz de atrair um outro prego. Este também transformou-se num ímã. Então aqui houve um processo que permitiu com que ele se transformasse num ímã, ok? Então, ele foi imantado, ok? Então, não se esqueçam disso, meus amigos. Então, a este ímã que se transformou num ímã a partir do processo de imantação, nós chamamos isto de um ímã artificial. Este não é um ímã, ele não tinha propriedade magnética permanente, mas por causa deste que o envolveu, ele passou a criar propriedades magnéticas permanentes. Então, estes ímãs já atuam numa determinada região do espaço. Nós, quando estivermos a falar de campo magnético, vamos falar melhor disso, vamos mostrar as linhas de campo magnético, vamos mostrar como é que os ímãs atuam, vamos mostrar a direção e sentido do campo magnético. Mas isso é só curiosidade para a aula posterior. Vamos ainda nesta nossa aula. Ok. Já falamos do ímã natural, tem propriedade magnética permanente. Já falamos do ímã artificial, é aquele que ganha propriedade magnética devido à presença de um outro ímã. E depois temos os eletroímãs. Olha, meus amigos, o homem, na sua sofisticação, na sua inteligência, ele chegou à conclusão de que nem sempre ele terá tempo de ir ao minério para ir tirar o próprio ímã. Então era preciso evitar esforços no sentido de desenvolver os ímãs no laboratório. Então os eletroímãs são produzidos no laboratório. Deixa-me só falar de um tema que nós ainda vamos falar, a experiência do Ørsted. Em 1820, um grande senhor chamado Hans Christian Ørsted, ele mostrou que, afinal de contas, a partir de campos elétricos, é possível criar campos magnéticos. O que o Ørsted fez? Ele montava um circuito simples e, ao montar esse circuito simples, ele colocou uma pequena agulha magnética nas proximidades desse circuito. Logo que passou a corrente elétrica naquele circuito, ele notou um declínio em relação à agulha magnética. Então ele observou que, afinal de contas, aquela corrente que estava passando fazia com que aquele condutor comportasse como se fosse um ímã, como se ele estivesse polarizado, ok? Então, esta polarização influenciava, neste caso, naquela agulha magnética. Então ele concluiu que, afinal de contas, a partir de campos elétricos é possível criar campos magnético. Então, o eletroímã, o que vai ser o eletroímã? É um condutor qualquer que foi percorrido por corrente elétrica e, por causa da corrente elétrica, ganhou propriedade magnética. O que significa que qualquer condutor que é atravessado por corrente elétrica ganha propriedade magnética. Então, este condutor que é atravessado por corrente elétrica que ganha propriedade magnética é chamada de eletroímã.
E eu ainda vou falar para ti, quando estivermos a falar da experiência do Austin, uma grande experiência que nós vamos fazer, vamos mostrar aqui no nosso canal. Então assista as próximas aulas que vai ser muito bonito. Ok, e depois temos a classificação, neste caso dos ímãs, neste caso. Quanta forma, meu amigo, já mostrei. Ímã na forma de vara, ímã na forma de ferradura. E temos também este ímã que está dentro desse dispositivo. Esta é a bússola. Eu falei que os chineses usavam bússola século VI antes de Cristo. Uma bússola como esta. A partir disto era possível se direcionar, né? Porque esta bússola tem uma agulha magnética que interage com os polos da Terra. Nós já sabemos que a Terra é um grande ímã. A Terra já está polarizada, tem um polo norte e tem um polo sul. Então há uma interação entre... Eu não sei se consegues ver aí, Dudu. É visível, né? Então, este ímã que está aqui dentro, ele interage com a polarização terrestre, ok? Este é um ímã, ok? São polos magnéticos. A Terra tem polos geográficos, o que significa que o polo norte deste é atraído pelo polo sul da Terra, o polo sul deste é atraído pelo polo norte da Terra. Então, a partir daqui, é possível nós conhecermos a direção que nós queremos seguir, a partir dessa interação entre os dois. Mas vamos falar disso quando estivermos a falar do campo magnético. Nós vamos mostrar como é que são traçadas essas linhas de campo, vamos mostrar a direção e vamos mostrar também o sentido. Ok, vem para aqui. Já tem o desenho daqui. Imã na forma de vara, já tem um desenho aqui, imã na forma de ferradura, e já tem um desenho aqui, imã na forma de agulha magnética. Ok, um pouco mais à frente, vamos encontrar as leis qualitativas das interações magnéticas. O que é isso de leis qualitativas das interações magnéticas? Nós queremos fazer interagir ímãs, ok? Nós já vimos que parte de ímãs, quando nós colocamos nas proximidades, há uma força que age um sobre o outro, que tende a atrair, mas também tende a repelir, ok? Eu vou buscar esses, ok? Vou observar aqui, a atração, a ver, uma repulsão, ok? Nós já sabemos que o ímã tem dois polos. O que é isso de polo de um ímã? Ok? O que é isso de polo de um ímã? Uma experiência simples que se pode fazer para poder descobrir os polos do ímã. Se nós pegarmos, muita pena que nós não temos limalhas de ferro, ok? Se nós pegarmos neste ímã e colocamos aqui embaixo, colocamos por cima este papel, ok? Colocamos este papel e cá por cima lançamos pequenas limalhas, né? De ferro. O que vai acontecer é que essas limalhas elas vão se concentrar em dois pontos. Ok, é isto que vai acontecer. Essas limalhas vão se concentrar em dois pontos. O que significa que essas limalhas elas vão se concentrar neste ponto e neste ponto. Isto mostra claramente que as forças de interação magnética do ímã manifestam-se com mais intensidade neste ponto e neste ponto. Ok, há esses dois pontos onde a força de interação magnética se manifesta com mais intensidade, nós chamamos de polos magnéticos. Dudu, está claro o que eu disse? Está muito bem claro o que eu disse? Vou repetir mais uma vez. Se nós pegarmos neste ímã e colocamos nas proximidades deste ímã pequenas limalhas de ferro, nós vamos observar que essas limalhas de ferro o quê? É aquele pó que os serralheiros usam, né? Que o serralheiro quando está ali a limar o ferro, aqueles pequenos pedaços de ferro que caem lá embaixo, né? Nós reunimos aqueles pequenos pedacinhos e espalhamos aqui na superfície do ímã. Nós vamos ver que aqueles pedacinhos, que são limalhas de ferro, eles vão se concentrar nos extremos. A esses extremos, onde há maior concentração de limalhas de ferro, nós chamamos isto de polo. É nesses extremos onde a força de interação magnética se manifesta com mais intensidade. Então, esses são chamados de polos magnéticos. É preciso tu saberes que existem dois tipos de polos magnéticos. De onde vem o nome polo norte? De onde vem o nome polo sul? Simples. O que é que se fez? Uma agulha magnética é um pequeno ímã que tem uma zona pontiaguda e outra zona pontiaguda. Foi colocada suspensa sobre um determinado fio. Então, o que é que se observou? Observou-se que esta agulha magnética, ela sempre orientava-se na direção norte e sul da Terra. Ok, eu vou mostrar a partir deste, né? É só observar.
O que é que nós temos aqui dentro aqui? Dá para ver? Ok? Esta é uma bússola onde nós temos aqui uma agulha magnética. Mesmo que eu faça isto, ele não muda de orientação. A orientação continua sendo esta. Mesmo que eu faça isto, ele não muda de orientação. A orientação é sempre a mesma. Sempre esta. O que significa? O que é que isto significa? Uma vez que a Terra ela já está polarizada, ela já tem um polo norte e um polo sul, o que é que acontece? Esta agulha magnética também já está polarizada. A parte desta agulha magnética que aponta para o polo norte da Terra foi dado o nome de polo norte. E a ponta desta mesma agulha magnética que aponta para o polo sul da Terra foi dado o nome de polo sul. Daí o ímã passou a ter dois polos, polo norte e polo sul. É preciso saber que os polos da Terra são chamados de polos geográficos. Ok? E os polos do ímã são chamados de polos magnéticos. Então, quais são os polos que estão a interagir aqui? São os polos geográficos da Terra e os polos magnéticos do ímã. O que significa que o polo norte da Terra ele é atraído pelo polo sul magnético. O polo sul geográfico é atraído pelo polo norte magnético. E daí a bússola ela sempre vai indicar, e descobriu-se também que esta mesma bússola ela sempre indicava para o polo norte. Ok? Então, a partir do momento que ele olhava para a bússola, ele ficava já sabendo que está se direcionando ao polo norte, por causa da interação entre os polos magnéticos e os polos geográficos. Está muito claro, meus amigos? Eu espero que tenha conseguido fazer vocês perceberem. Então, daí, sabendo que o ímã, eu já tenho um ímã aqui desenhado, já mostro aqui, ele é constituído por polo norte e um polo sul. Já tenho este constituído por polo norte e um polo sul. Nós depois vamos mostrar aqui, vamos desenhar o comportamento do campo magnético terrestre, quando já estivermos a falar do campo magnético, é extremamente interessante. Então não percam a segunda aula sobre isto. Ok, então vamos ver agora as leis qualitativas das interações magnéticas. O que é isso de leis qualitativas das interações magnéticas? As leis qualitativas das interações magnéticas são regidas em dois princípios. Ok? O princípio de atração e o princípio de repulsão. Como é que se manifesta o princípio de atração? Este ímã tem dois polos. Polo norte, polo sul está visível. Este ímã também já tem dois polos. Polo norte e polo sul. Se nós colocamos este ímã e aproximamos um outro ímã, ok? Nós queremos falar do princípio de atração, ok? Está visível? Está visível? Ok? Então, nós colocamos aqui norte e sul do mesmo ímã e aproximamos o polo norte deste ímã ao polo sul deste. Ok? Há uma força que se manifesta nesse espaço, é a força magnética, claramente. Nós vamos falar muito desta força quando estivermos a falar do campo elétrico. Ok? Eu aproximo, não preciso chegar lá, antes de chegar o que é que faz? Ele atrai. Okay? O que significa que há uma força de interação entre esses dois polos. Uma vez que esses dois polos têm nomes diferentes, então o princípio de atração diz que polos de nomes diferentes, o que é que eles fazem? Atraem-se. Há uma força atrativa que age sobre polos de nomes diferentes. Ok, este é o princípio de atração. No princípio de repulsão, o que é que nós temos no princípio de repulsão? No princípio de repulsão, nós também pegamos neste ímã, ok? Já temos o polo sul e é aproximado ao polo sul. Veja só o que vai acontecer. Ok? Ele é repelido. Ele é afastado. Já viu? Ele é afastado. O que significa que polos de mesmo nome, o que é que eles fazem? Repelem-se. Isso não só acontece com o polo sul-sul, também acontece com o polo norte-norte. O fenômeno é o mesmo. Há uma força repulsiva, ok? Neste espaço, que é uma zona de campo magnético, né? Onde um deles é repelido com uma força magnética. Ok, então este é o princípio. Então o princípio de
as leis qualitativas são regidas em dois princípios, o princípio da atração e o princípio de repulsão. O princípio da atração diz que dois polos de nomes contrários atraem-se. O princípio de repulsão diz que dois polos de mesmo nome, o que é que eles fazem? Repelem-se. Ok, última coisa que eu tenho que dizer para ti, meu amigo. O ímã, se nós pegarmos neste ímã que já está polarizado, que tem polo norte e polo sul, nós dividimos este ímã do meio, né? De forma comum, estaríamos a separar o polo norte do polo sul. De forma comum, no senso comum. Mas, do ponto de vista físico, na técnica, não é possível separar. Ok? Não é possível separar por quê? Porque quando nós dividimos este do meio, este pequeno pedaço que seria sul, este outro pedaço que seria norte, não é isso que acontece na separação. Ele volta a regenerar novos polos. Este pequeno pedaço cá deste lado volta a regenerar o seu sul. Este sul cá deste lado, ele volta a regenerar o polo norte. Então, é impossível separar polos magnéticos. Não é possível. Então, já coloquei aqui. Chama-se processo de inseparabilidade dos ímãs. Ok? Os polos do ímã não se separam. Ok? Ímã partindo este ao meio, o que é que voltamos a ter? Voltamos a ter dois pedaços com polo norte e polo sul. Então, meus amigos, esta é a aula introdutória que eu queria trazer para vocês. Não se esqueçam de partilhar essas aulas, mostrem que estão a gostar. Então, na próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Vamos falar do campo magnético, que é a região de espaço em volta do ímã, onde se manifestam as grandes forças magnéticas. Vamos falar de direção e sentido e como é que podemos desenhar as linhas de campo no quadro. Vai ser uma adrenalina muito boa. Eu sou o professor Sindic. Muito obrigado por vocês participarem das aulas e muito obrigado também por estarem a partilhar as aulas. Continuem a partilhar, mostrem esse trabalho magnífico que estamos a fazer. Estamos a fazer isto com muito carinho para vocês.